Continuando o tema do Tribunal do Júri, faço então uma rápida reconstituição do que já analisamos. Após a investigação de um fato delitivo, tem-se o processo. O processo de crime doloso contra a vida tem uma similaridade muito grande com o rito ordinário, conquanto haja algumas diferenças salutares. A principal delas é que ao final do processo de conhecimento de um crime doloso contra a vida, o juiz não condena o acusado. Ele tem outras opções. Ele pode absolver o acusado, tal como no procedimento do rito ordinário, do rito sumário, etc. Ele absolve o acusado. Ele pode impronunciar o acusado, que não submete o réu para júri, mas também não é uma situação de plena segurança. Ele pode desclassificar a conduta para outra, fazendo com que haja deslocamento de competência para um outro juízo, onde o processo continua. Ou ele pode pronunciar o acusado. Essa decisão de pronúncia é a decisão que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. Quando há essa decisão, a defesa pode apresentar recurso em sentido estrito, também pode acusação, e julgado o recurso em sentido estrito ou não feito recurso algum, tem-se a fase de preparação do julgamento pelo Tribunal do Júri, que tem como importante elemento a fase do artigo 422, em que as partes são intimadas para apresentarem um rol com endereço e nome de até 5 testemunhas que pretendem que sejam ouvidas em plenário, podendo estabelecer que essas testemunhas são imprescindíveis ou não. Também pode ser, nessa mesma fase, requerida alguma diligência reputada como necessária para o dia do julgamento pelo Tribunal do Júri, então muita atenção que não se pode perder esse prazo. Também é fundamental que as partes respeitem o artigo 479 do Código de Processo Penal, cuja redação é esta. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência a outra parte. Então, notem, depois que você cumpre a fase do 422, indica as testemunhas, requer diligências, nas proximidades do júri você tem uma outra oportunidade de fazer indicações de objetos, leituras, materiais que pretende fazer uso em plenário, para fazer suas perguntas ou para a fase de debates orais. Você deve fazer essa juntada com antecedência mínima de 3 dias úteis e pedir na petição, endereçada ao juiz-presidente, que seja dada ciência a outra parte e fazer preferencialmente este acompanhamento. Então é ideal que se junte antes desses 3 dias. Né? Esses 3 dias úteis são antecedência mínima. E o que está compreendido neste dever de juntada para que se possa fazer menção dentro desse prazo? Está no parágrafo único, que diz que compreende-se na proibição desse artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assimilado que possa ser apreciado pelo julgamento, pelo Tribunal do Júri. A doutrina, obviamente, não está incluída dentro deste artigo, então é possível a leitura de obras, né? Inclusive, suprindo a lacuna do vídeo passado, aqui está a obra da professora Lara Teres Fernandes sobre prova testemunhal no processo penal. Mas vejam, depois disso, nós temos então o dia do júri com o sorteio dos jurados e temos a produção probatória e aí os debates orais. É importante salientar que durante os debates orais, que vão ter 1h30 para acusação, 1h30 para defesa, não se pode fazer referência sob pena de nulidade à decisão de pronúncia que o juiz subscreveu para remeter aquela pessoa ao Tribunal do Júri, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade, e nem ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento se ele estiver ausente. Né? Então há proibições, isso não pode ser de maneira nenhuma feito durante a fase do plenário, durante os debates orais. Aqui é uma questão que me interessa bastante, uma questão que tem sido objeto de alguns estudos. Debate-se muito o seguinte: ora, mas os jurados receberão cópias da decisão de pronúncia, logo não há problema em fazer menção. Bom, eles só recebem cópia da decisão de pronúncia nos termos do artigo 480, parágrafo 3º, que é: os jurados, nesta fase do procedimento, que é o dia do júri, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz-presidente.
Então aqui, uma interpretação literal do tipo, ela é salutar. Os jurados fazem o requerimento e podem obter essa cópia. Então, não é, pelo menos prima facie, adequado, não sem uma interpretação antiliteral, que seja entregue uma cópia da pronúncia aos jurados. Até porque essa cópia da pronúncia, ela pode ter alguns elementos de excesso de linguagem que podem conflitar com a independência que se espera do jurado. Bom, dito isso, é importante salientar que a acusação vai ter 1h30 para fazer menção o que foi dito na fase de inquérito, ao que foi dito na fase de conhecimento, ao que foi dito imediatamente antes na fase de instrução, poderá exibir aquilo que juntou com antecedência mínima, poderá exibir aquilo que está nos autos, assim como poderá também a defesa, que poderá fazer uso do que está no inquérito policial, do que foi produzido na fase processual, do que foi produzido perante os jurados na fase do plenário, também fazendo exibição e mostrando e colocando para que seja ouvido aquilo que juntou com antecedência mínima de 3 dias e as diligências que eventualmente tenha requerido. Após a fala da defesa de 1h30, a acusação pode pedir a réplica, tendo mais prazo de 1 hora. E a defesa também, nesse caso, automaticamente vai ter o prazo de até mais 1 hora. Lembre-se que esses prazos são de até 1h30 no começo, até 1h30 novamente, até 1 hora na réplica e até 1 hora na tréplica. E há uma interessante discussão sobre a possibilidade da defesa exercer uma inovação argumentativa na fase de tréplica, tendo em vista que não vai haver o exercício de nenhuma outra manifestação ministerial. Bom, do ponto de vista dogmático, é plenamente possível defender a inovação defensiva na tréplica. E depois dessa fase são feitas as quesitações, ou seja, são apresentados os quesitos para que, sob a coordenação do juiz togado, possa ser decidido o destino daquela pessoa. Lembrando que, enquanto na fase de instrução probatória do plenário e na fase de debates orais vige a plenitude de defesa, um princípio maior e mais profundo que a ampla defesa, na fase de votação vige o sigilo. E esse sigilo das votações faz com que nem todas as pessoas que estejam eventualmente assistindo ao tribunal do júri possam acompanhar a votação dos quesitos. Então nós temos essa votação feita geralmente com a presença de acusação, defesa e juízes e seus funcionários, além dos jurados, obviamente. Essa votação ela acontece através de perguntas, em que o juiz togado faz aos jurados e eles respondem, não oralmente, mas colocando justamente pelo sigilo a resposta sim ou não àquela pergunta numa urna. E depois que essa pergunta é feita, é aberto voto a voto para que, atingindo o número de 4 de 7, a votação seja encerrada. Ou seja, não é necessário que todos os 7 votos sejam abertos, uma mudança sistêmica em relação ao processamento pré-2008. O primeiro quesito é sobre a materialidade do delito. Perguntas sobre a materialidade. Com 4 respostas sim, pergunta sobre a autoria. Com 4 respostas sim, pergunta se o quesito obrigatório, que deve ser assim redigido conforme a lei, e é o único cuja redação está disposta em lei. O jurado absolve o acusado? Então a primeira pergunta, materialidade, a segunda pergunta, autoria, e a terceira pergunta, o jurado absolve o acusado? Diante de 4 respostas sim, sendo a acusação de um único crime exclusivamente, a votação referente àquele delito, obviamente, está encerrado o julgamento com uma quesitação de 4 sims, havendo absolvição do acusado pelo jurado. É nesse ponto nevrálgico que está centrada aquela discussão que tomou conta das redes sociais recentemente e dos debates jurídicos sobre uma legítima defesa da honra que teria sido julgada pelo Supremo Tribunal Federal. E, a despeito de uma celeuma que existe sobre o argumento, muito pouco de técnico se discutiu nessa questão. E, como geralmente acontece, no palco não jurídico. A questão é muito mais muito diversa do que se pretendeu fazer sentir em algumas opiniões. Mas, por não ser o foco do vídeo, só peço para vocês que analisem com muita atenção a questão, que ela é muito mais ampla do que foi inicialmente retratado.
Não absolvendo o acusado nesse terceiro quesito, que é obrigatório, nós temos a quesitação referente a outras questões, como qualificadoras, causa de diminuição de pena, etc. Após a quesitação, é do juiz presidente, do juiz concursado, togado, a responsabilidade de lançar aquela decisão dos jurados em sentença, formalizá-la. E é ele quem assina, fazendo valer a opinião dos jurados. Após essa construção, a decisão é tornada pública e é finalizada a ata do júri, em que vão constar todo e qualquer ato que aconteceu naquele tribunal do júri, inclusive as teses de cada um que servirão para a fase recursal e a sua análise, algo que será alvo do próximo vídeo.